Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 8 da Lei do Progresso, e hoje é uma continuação do tema civilização, que foi tratado na sessão passada, e a gente continua então a partir da pergunta número 795. A pergunta 795 do Livro dos Espíritos diz assim: qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta? Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e a elas fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e os deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte. Primeiro, a lei humana é uma necessidade do convívio social. À medida em que você tem várias pessoas que convivem, é preciso um código de ética, um código de moral, de maneira que sirva para todos que fazem parte daquele grupo. Só que ela tem por característica, ela é muito datada, ela tem uma indicação muito específica, ela serve para um povo, para uma determinada data, durante um certo período. Como diz o texto, os mais fortes lá atrás, no princípio da organização da civilização, acabavam definindo o que pode e o que não pode ser feito, o que é obrigação e o que não é obrigação. O famoso ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqueles que eram os mais fortes estabeleciam códigos que deveriam ser seguidos por todos, logicamente em benefício de si mesmo. Então assim aconteceram os reinados, que a gente já tratou em algumas posições anteriores, algumas perguntas anteriores, que dizia que na realidade, o poder que uma pessoa tem é o poder que as outras pessoas emprestam. Então, um rei só é rei porque as pessoas o enxergam como rei e obedecem às suas designações. Então, o rei ou o líder de uma determinada sociedade estabelecia um código de ética que era seguido por todos. Um belo exemplo disso é a própria lei mosaica. Quando Moisés, caminhando pelo deserto, precisava fazer com que o povo o acompanhasse, e para não gerar uma balbúrdia, porque à medida que tem várias pessoas sem um código de ética muito bem definido sobre o que pode e o que não pode ser feito, aconteceu os desentendimentos, e por causa disso Moisés foi estabelecendo um conjunto de leis, fora as 10 leis que eram as leis de Deus, entendidas e aceitas por Moisés, os 10 mandamentos. Ele criou uma porção de outros códigos que eram agregados e que definiam como é que aquele povo que caminhava sobre um determinado objetivo deveria seguir. Então foi se estabelecendo uma mistura ali do que era a lei civil e do que era a lei religiosa. Então a lei mosaica estabelecia, além dos princípios que era a relação com a espiritualidade, estabelecia e senso moral, do que era certo e do que era errado, estabelecia também um outro conjunto de ações que eram ações que não tinham nada a ver com a espiritualidade, mas eram necessidades que a sociedade, que aquele grupo de pessoas tinha para poder saber o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então assim nascem as leis. E à medida que a sociedade vai evoluindo, as leis vão também se modificando. Um exemplo bastante claro é que à medida em que a gente foi ganhando, como eu disse, a abrangência da lei, ela tem uma certa localidade. Então a lei brasileira é para o Brasil.
Então, ela estabelece um conjunto de senso do que é certo e o que é errado e penalizações para aqueles que estão viventes aqui dentro desse país. Quando você muda de um país para outro, essa lei se adapta e existem algumas coisas são muito parecidas e outras são diferentes. Então, você tem países onde existe pena de morte e países onde não existe pena de morte, onde ela foi banida. Você tem países onde existe o casamento entre vários indivíduos e países com orientação monogâmica. Cada país tem a sua orientação, tem a sua inclinação, dependendo da cultura e do tempo onde aquilo está colocado. Quando as coisas vão evoluindo, e assim acontece, a globalização, por exemplo, trouxe um aspecto bastante interessante. Como é que a gente regula crimes que são praticados em outro lugar, mas que afetam dentro do Brasil? Por exemplo, um crime cibernético que é realizado na China e que o golpe é aplicado no Brasil e afeta os brasileiros que estão aqui. Então, certos desafios são colocados e a legislação tem que se transformar também para abordar certos aspectos que até então não eram conhecidos, porque não existiam. Então, a sociedade vai se debruçando sobre essas modificações, estabelecendo mudanças, atualizações no conjunto das leis humanas. Então, a lei humana tem, por naturalidade, essa questão de adaptação. Ela é dinâmica, ela vai sendo modificada. Novos problemas vão aparecendo e soluções precisam ser dadas, novos códigos de ética precisam ser estabelecidos. E é normal que assim aconteça. A gente já também discutiu em outros pontos que a lei humana, de alguma forma, ela é inspiração da lei divina ou natural. De alguma maneira, o conjunto de leis que a gente tem, que definem aspectos de convivência social, por exemplo, são inspirações da lei natural divina e são implementadas na lei física. Então, independente da religião que se tenha, por exemplo, não se pode matar, não se pode agredir outra pessoa, não se pode roubar de outra pessoa, né? É o direito à propriedade. Então, isso está implementado na maioria das leis que existem de todos os países e são princípios que são estabelecidos nas leis divinas ou naturais e que espelham. Só que a maneira como isso se espelha na sociedade, como é implementado, é que se modifica porque adapta segundo os critérios daquela sociedade, daquela cultura, daquela civilização. E assim é. Na medida em que a gente vai evoluindo como seres, a gente também vai modificando as leis. Outro exemplo, mais recentemente, o reconhecimento, por exemplo, de que as pessoas, independente de cor, raça, religião que tenham, têm o mesmo direito perante a sociedade, podem agir como desde que ajam de acordo com a lei, com as regras de convivência, têm todos os direitos iguais, o que não era comum na antiguidade. Quando a gente volta muito tempo atrás, não era assim. Existiam pessoas que tinham mais direitos que outras pessoas. Quando a gente vai evoluindo como sociedade, como civilização, a gente vai colocando modificações de maneira a fazer com que isso vire cada vez mais a lei vale para todos, né? A gente ainda tem aspectos em que existem alguns que são privilegiados de acordo com a lei, mas não porque a lei estabelece privilégios, mas porque esses se adonam de certos aspectos que não são cobertos pela lei para poder se beneficiar, ou porque podem pagar um advogado melhor e podem buscar buracos na legislação que possam lhe beneficiar, buracos esses que não são utilizados para aqueles que não têm dinheiro, que não têm capital para pagar um advogado, para poder fazer com que alguém lhe defenda e ache essas situações que possam lhe beneficiar. Mas isso com o tempo também tende a sumir, tende a eliminar. O que o texto coloca é que a gente já colocou outras vezes também, na medida em que a civilização, a sociedade avança, que o nosso mundo se melhora moralmente, é natural que as leis comecem a ficar mais estáveis, com menos modificações, na medida em que elas se aproximam das leis divinas ou naturais. De tal maneira que há de chegar uma época, que isso demore por quanto demore, por quantas ainda reencarnações a gente tem que passar, mas há de chegar uma época onde não precisaremos mais de leis humanas estabelecidas, porque utilizaremos o código moral da nossa consciência, que é a impressão das leis divinas ou naturais. Tudo aquilo que é divino ou natural, de uma certa maneira, já está dentro de nós, na nossa consciência, às vezes regulado e às vezes não regulado. Como eu disse na sessão passada, falou assim, ninguém precisa ser, embora até devesse conhecer mais,
Ninguém precisa fazer direito para poder saber o que deve e o que não deve fazer. Basta o senso moral do que é correto e o que não é correto. A gente usa aquilo que está escrito na legislação, que está escrito nos códigos civis, quando a gente precisa definir quem tem direito a respeito de um certo aspecto. Quando a coisa enrosca. Quando a coisa não enrosca, vale o senso moral, que é o senso normal, e as pessoas assim vivem. E podem viver uma vida inteira sem precisar ter aberto nenhuma ação contra ninguém, sem pedir para nenhum juiz decidir sobre o que é certo e o que é errado na sua vida. Então isso mostra que a gente, de uma certa maneira, já tem impresso dentro de nós as leis divinas ou naturais na nossa consciência, e com a evolução da sociedade a gente chegará a um ponto de não precisar de legislação, porque basta seguir a consciência e tudo estará bem definido e claramente, porque essa é a impressão da lei divina ou natural. Pergunta número 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ou seja, primeiro que assim, a gente precisa contextualizar. O Livro dos Espíritos, como eu já disse, foi escrito na sua primeira publicação em 1857. Então nós estamos falando de um tempo diferente dos tempos de hoje. Mas ainda assim, você vê que a abordagem ainda é a mesma. Alguns ainda advogam que as penalizações das leis deviam ser maiores, porque através de penas maiores você conteria mais o desregramento, o desvirtuamento da conduta social. É essa que é a pergunta que está sendo colocada. As leis não deveriam ser mais duras em relação aos erros cometidos? E a resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal feito depois de feito do que lhe a secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Se a gente falar de lei rigorosa, nós vamos citar aqui a lei do Italião. Você roubou, corta a mão, né? Então, por que uma lei tão rigorosa? Porque pessoas que eram menos educadas, menos regradas, menos evoluídas, precisavam de leis mais duras para poder estabelecer um convívio social. As penas precisavam ser maiores para que houvesse maior contenção do ímpeto das pessoas de cometer atos que seriam imorais ou atos ilegais, atos que seriam de relacionamento que prejudicariam outras pessoas. Quando a gente vai evoluindo e começa a ter mais consciência, existe naturalmente um abrandamento, porque o objetivo é muito mais educar para que não se faça mais o erro do que corrigir o erro exatamente. Porque essas leis muito duras não permitem a correção do erro, porque em última instância, se a gente falar de pena de morte, matou, vai morrer pela pena de morte. Você não está corrigindo o problema, principalmente sob o ponto de vista espiritual, porque já que aquele indivíduo é um espírito, matá-lo não vai significar que houve uma melhora do espírito. Ele continua na espiritualidade com o que ele tinha, com a maneira, com os valores que ele tinha. Você só está eliminando o convívio da sociedade nesse momento aqui. Então você não tem tempo dele fazer uma reflexão para poder descobrir por que razões ele está sendo punido, o que ele fez de mal e como deveria ser um proceder diferente. Assim age a sociedade. E por isso que à medida em que as civilizações vão avançando, existe um abrandamento da penalização. Por isso que na maior parte dos lugares não existe mais pena de morte, por exemplo. E nem penas muito longas demais. Quer dizer, por mais que exista pena de prisão perpétua, muitas vezes se sai por muito mais cedo, porque, na final das contas, entende-se que não vai adiantar ficar segurando o indivíduo muito tempo lá. Então, essa é uma consciência que a sociedade vai tendo para poder fazer essa regulação da penalização. Pergunta número 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? E a resposta? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera, progresso também acontece para as leis, para o conjunto de legislação. A legislação se reforma o tempo todo, a gente está vendo muita discussão a respeito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que virou moda, está muito em voga na discussão, que é justamente um aspecto de regular sobre as leis civis e sociais, no ponto de estabelecer parâmetros, ditames diferentes e mais atualizados para as situações atuais.
Então isso tende a reformar as leis. Todo o aparelho legislativo, por exemplo, trabalha na construção de leis, na definição de parâmetros que serão utilizados pela sociedade. Então o conjunto de legisladores trabalha sempre nesse aspecto, de fazer atualizações nas leis para que elas possam servir de parâmetro para a condução da sociedade, estabelecendo aquilo que é certo, aquilo que é errado e, eventualmente, penalização quando cabe. E aí a gente começa um outro tema, dentro desse mesmo capítulo, influência do Espiritismo no progresso. E aí vamos lá, pergunta número 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a resposta? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no momento, de sustentar grandes lutas, mas contra o interesse de que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. A resposta não está dizendo que o Espiritismo será a religião do futuro. Está dizendo que o conhecimento da espiritualidade, na medida em que a civilização avança, se tornará mais normal e mais gradual e mais senso comum. Então a gente já tem uma grande evolução em relação ao que a gente tinha no passado, por exemplo, a gente fala nessa época aqui, 1857, onde o espiritismo aparece por conta dos fenômenos espíritas, os fenômenos físicos espíritas que se davam na sociedade. O estudo desses fenômenos levou ao conhecimento dessas leis e da regulação entre espiritualidade e materialidade, e estabeleceu um código, que é uma doutrina, que é o Espiritismo, que é um conjunto de como as coisas funcionam. Ok, sempre teve muito contra, até da própria ciência, porque a ciência não conseguia enxergar ali razões racionais da existência da vida e da continuidade da existência pós-vida. Sempre houve muito embate. A medicina também sempre houve um embate muito grande, na medida em que os tratamentos espirituais, as cirurgias espirituais, a fluidoterapia era aplicada, sempre foi muito combatida no sentido disso não ter finalidade nenhuma, de não ter nenhuma comprovação científica, de não ter nenhum efeito, a não ser um efeito placebo. Nos dias de hoje, essa coisa já é bem diferente. A gente já tem associações de médicos espíritas. A gente já tem estudos muito mais profundos sobre o relacionamento da espiritualidade. A gente já tem estudos muito mais profundos sobre a influência da fluidoterapia, da magnetoterapia, da aplicação de alguma energia que não é física, mas que consegue transformar de alguma maneira o meio físico. Então, existem estudos bastante avançados em vários segmentos da ciência. Existem ainda alguns refratários, com certeza. Existem pessoas que continuam ainda e negam completamente qualquer existência, qualquer relacionamento com a espiritualidade, o materialismo, né, que não nega que isso não existe, que isso não faz o mínimo sentido, mas o número de pessoas, o número de alas que já começam a se agregar e entender do relacionamento com a espiritualidade, de médicos de senso comum que começam a recomendar a meditação, a oração, que começam a recomendar maneiras diferentes, que são muito mais mentais, mas que afetam o físico, começam a recomendar certos tipos de atitude no sentido de ajudar, porque começam a compreender a interferência de alguma coisa não material na matéria. E de que muitas coisas das quais a gente sofre materialmente, são somatizadas, vêm desse relacionamento com a espiritualidade, ou desse relacionamento emocional. A gente evoluiu bastante nesses aspectos. Então, seguindo essa evolução, a gente há de chegar a um tempo onde esse senso comum da interferência da espiritualidade, do conhecimento da pós-vida, vai se tornar de uma tal maneira mais senso comum, mais comum, que vai fazer com que todo mundo meio que se adeque. E as próprias religiões, as próprias culturas, as próprias filosofias vão de incorporar certos aspectos, porque na verdade esses aspectos de interferência espiritual sempre existiram, estão impressos em todas as religiões antigas, todas as
as filosofias já consideram isso, com nomes diferentes, com proporções diferentes, maneiras diferentes de agir, mas os fenômenos em si são os mesmos, porque os fenômenos não foram criados pelo Espiritismo. Os fenômenos sempre existiram na humanidade, o Espiritismo é só uma maneira de explicar esses fenômenos que sempre existiram. Da mesma maneira que certas filosofias explicam esses mesmos fenômenos com nomes diferentes, com razões diferentes, com rituais diferentes, com uma maneira diferente, uma abordagem diferente. Mas os fenômenos são os mesmos que estão aí. Então, reconhecer que esses fenômenos sempre existiram vai fazer com que cada vez mais a gente passe a utilizá-los de uma maneira mais agradável. Então, a influência do Espiritismo no progresso está nesse sentido, que à medida em que a gente avança, que a gente progride, certos aspectos que eram mais nebulosos e mais místicos, mais reservados para alguns tipos de pessoas que tinham algum conhecimento, começam a ser cada vez mais comuns, de maneira que as pessoas possam entender. E entendendo o relacionamento, entendendo esse relacionamento com a espiritualidade, entendendo critérios como por que quando eu penso mal de uma pessoa, eu prejudico a pessoa e prejudico a mim mesmo, começam a estar mais colocados na própria ciência, na própria medicina. Então, as culturas vão se adaptando, entendendo e incorporando certos aspectos que já eram tratados pelo Espiritismo, como já eram tratados por muitas outras religiões, sempre foram tratados. Só que agora começam a entrar no foco do estudo e no foco da importância, de como isso interfere na vida das pessoas. Pergunta número 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio deste presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esses aspectos que estão no Espiritismo, que são tratados pelo Espiritismo, mas que também não estão fora de outras seitas e outras grandes religiões antigas. O estudo dessas filosofias mais antigas traz para a gente esse conhecimento de que essas inclinações na lei do bem, da caridade, do amor, da auxílio ao próximo, estão impressas em todas as religiões. Então, os códigos morais sempre estiveram aí presentes, porque Deus sempre disponibilizou de uma maneira bastante justa, através da sua justiça divina, com que todos tivéssemos conhecimento dessas questões. Alguns levavam mais a sério, outros levavam menos a sério. O materialismo nasce como sendo um contraponto, mais ligado à ciência, já que a ciência buscava, através do estudo dos fenômenos, constatar e estabelecer leis que diziam toda vez que isso acontece, acontece assim. E como isso é difícil de se estabelecer com esses fenômenos não materiais, porque você não consegue colocar no balão de ensaio as situações onde acontecem os fenômenos espirituais. É muito difícil você conseguir localizar e estabelecer que toda vez que isso acontece, eu tenho uma determinada consequência. A ciência, em geral, entregou de lado e falou, não, isso aqui não dá para ser estudado na ciência, então isso não existe. A gente começa a ter hoje já até critérios de como fazer esses estudos. São vários os cientistas espíritas que estudam fenômenos espirituais, fazendo coletas com equipamentos, porque nós também como ciência avançamos e conseguimos medir coisas energias que a gente não conseguia medir antes, agora a gente consegue medir. Então são vários os cientistas que medem fenômenos espirituais, estabelecendo de uma maneira bastante pragmática, metodológica, a relação entre a matéria e o espírito. De maneira que isso, levando a sério, será considerado cada vez mais. Existem indivíduos que, por esses princípios, afetarem os seus interesses pessoais, porque aqueles que se beneficiaram do materialismo e que conseguiram alcançar uma certa posição de destaque, seja ele financeiro, seja ele de poder, esses resistem em entender ou aceitar certos aspectos que estão fora do seu conhecimento. Então existe uma pressão grande desses no sentido de ainda combater o espiritismo. Mas, como a gente já viu nos capítulos anteriores também, a civilização vai modificando, porque as pessoas morrem, nascem outras, pessoas morrem, nascem outras, pessoas morrem, nascem outras. Então, aqueles que são antagonistas do espiritismo morrerão, como todos nós morremos,
e há de chegar na espiritualidade com uma consciência de que, na realidade, esses fenômenos acontecem, porque a vida continua. São vários os relatos que a gente recebe em mensagens de pessoas que estavam encarnadas e que não acreditavam e que, quando chegam na espiritualidade e percebem que continuam vivas, entram em parafuso porque não conseguem entender, porque não acreditavam na existência da vida após a morte. E aí, quando começam a perceber esses fenômenos, aí começa a cair a ficha e começa a se dar conta de que existem outros fenômenos que até então ele não conhecia. Então, gradualmente, esses que são os resistentes a esses conhecimentos espirituais tenderão a aprender, porque a lei do progresso é uma lei universal, natural, as coisas tendem a progredir e as pessoas naturalmente deverão progredir, não dá para ficar parado no mesmo ponto que se está. Então, gradualmente, essas mudanças acontecerão. E as resistências também, porque aqueles que são resistentes estão morrendo e um dia vão ter consciência de tudo aquilo que eles negavam, que na realidade existe de fato. Pergunta número 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do apego às coisas materiais? Ou seja, será que a gente tem que ficar receoso de que o Espiritismo, na medida em que combate a materialidade e por causa disso elimina o poder de algumas pessoas, será combatido fervorosamente de maneira que ele sofra com esse combate? E a resposta: conhece bem pouco os homens que imaginem que uma causa qualquer lhes possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo do alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já haveria forçado a dar um passo. Ter-se-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. A lei do progresso, da qual a gente está dizendo, identifica que o homem deve progredir. Não é possível, embora a gente tenha o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é um dom primeiro que a gente tem, a gente pode resistir ao avanço, pode resistir ao progresso, pode resistir ao entendimento. Só que a resistência em seguir o progresso, em seguir a lei natural, traz o que a gente já discutiu em outros aspectos, em outras questões, como sendo o mal. Então, o mal que é provocado por aquele que age contra uma lei divina ou natural é sentido pelo aquele mesmo que o pratica. Se você nada contra a correnteza, o primeiro a sofrer por nadar contra a correnteza é você mesmo, que está fazendo um esforço muito maior e poderá ser vencido pela correnteza, de maneira que a correnteza vai acabar te levando. Então essa é a melhor metáfora para a lei do progresso. Fala assim, você vai ser levado pelo progresso, queira ou não. Você pode resistir, você pode não querer, você pode fincar o pé e dizer não aceito, não quero. Isso vai lhe trazer, por consequência, sofrimento. E através do sofrimento, então, haverá um momento de humildade, de reconhecer que, olha, eu não consigo lidar com a situação que está acontecendo comigo, estou sofrendo e o sofrimento que eu estou tendo é por conta das minhas ideias, da maneira como eu enxergo as coisas, da maneira como eu vivo a vida. Isso fará com que, através do sofrimento, infelizmente, a maioria de nós é assim, né? É o sofrimento que nos traz para a reflexão, é o sofrimento que nos traz para a meditação, é o sofrimento que faz com que a gente procure as casas espíritas, procure os templos religiosos, para poder achar, naquilo que a gente não encontrou na ciência, muitas vezes buscar a cura através da religião. Esse é um aspecto positivo, porque é esse olhar para o sofrimento que faz com que a gente repense as ideias e os nossos princípios. Então, o sofrimento, ele vem não como uma punição divina, não como Deus punindo pelos nossos atos, sejam eles dessa ou de outra existência, mas eles vêm num sentido de mostrar para a gente que a direção pela qual a gente está tomando não está adequada e que ela está trazendo, por consequência, sofrimento. Na medida em que a gente começa a perceber que está seguindo um caminho equivocado, que isso está trazendo sofrimento, e começa a trocar a direção, trocar as atitudes que temos, começamos então a agirem de acordo com a lei divina ou natural,
e por conta disso o nosso caminho começa a ser facilitado. Aí a gente começa a perceber, por que eu devo ser bom? Só para ser bonzinho? Só para ganhar um par de asa? Para ir para o céu e ficar lá tocando harpa? Que troço chato, eu não quero. Não é isso. O problema de você ser bom, de você ser caridoso, de você ser amoroso, é que a tua vida fica facilitada, a busca da real felicidade fica facilitada. O que você vai colher na frente, sendo amoroso, sendo bondoso, sendo caridoso, é muito melhor, é muito mais agradável, é muito mais direcionado e alinhado com aquele princípio de obter a felicidade. Como eu já disse inúmeras vezes aqui, ninguém erra porque quer ser infeliz. A gente erra porque está achando que as nossas atitudes estão levando à felicidade. É sempre buscando a felicidade. A gente só percebe que os caminhos estão errados quando a busca da felicidade traz a infelicidade, traz o sofrimento. Aí fala, opa, acho que esse caminho não está bom. E aí a gente vai tentar modificar o caminho. Modificar o caminho significa tentar uma alternativa diferente. Isso é nos dado pelo livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio, a gente pode escolher qual caminho seguir. E é normal e natural. O erro, ele é natural da evolução. Nós precisamos errar para poder evoluir, porque é através do erro que você percebe, opa, isso aqui não, esse caminho não dá, vou tentar o outro. Aqui também não está muito bem, vou tentar o outro. É o incômodo, é essa insatisfação da busca da felicidade que faz com que a gente procure caminhos diferentes para poder acertar qual é o caminho melhor. Essa busca, através da tentativa e erro, traz a sabedoria, traz o conhecimento de qual é o caminho mais adequado e que a gente não perde, que a gente leva para as vidas seguintes. Então, todo o conhecimento, todo o sofrimento acontecido é, na realidade, um direcionador para que a gente possa escolher caminhos mais acertados no futuro. Porque senão, não existiria um Deus amoroso e bondoso. Deus seria muito sacana, fazendo com que a gente sofresse simplesmente por ver a gente sofrer, penalizando, cobrando de nós porque nós erramos. Se Ele nos dá o livre-arbítrio, se Ele nos dá a possibilidade da escolha, se Ele recomenda que a gente perdoe os nossos inimigos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, inúmeras vezes, 7 que concede um número infinito, Ele não pode cobrar de nós uma atitude diferente. Ele espera que a gente acerte, anseia que a gente acerte, porque assim como um pai deseja que os seus filhos escolham um bom caminho, que se deem bem na vida, que tenham uma vida agradável, que sejam felizes, quanto mais o nosso Pai do céu. Volto a lembrar de novo a frase do Evangelho dita por Jesus, quando ele diz, né? Quem de vós sois capazes de dar pedra a um filho que pede pão? Se vós que são tão inferiores, tão pequenos, sois assim capazes de proceder, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, tudo aquilo que Deus coloca na nossa frente, no nosso caminho, é no sentido de que a gente obtenha aquilo que a gente precisa para encontrar a verdadeira felicidade. A escolha é nossa. Nós precisamos escolher com que ritmo, com que velocidade a gente vai. O quanto a gente teima num caminho ou muda de caminho para tentar um caminho alternativo, um caminho diferente, que seja melhor. Isso dá para a gente, no contexto, tanto para o indivíduo, a progressão, a lei do progresso, como para a sociedade, como para a civilização inteira, como para todo o nosso planeta. Né? Porque como coletividade nós vamos seguir todos juntos. Pergunta número 801. Por que não ensinaram os espíritos em outros tempos o que ensinam hoje? Quer dizer, por que esperou 1857 para publicar um livro dos espíritos, com esse conjunto de pergunta e resposta? Isso não foi feito na época de Jesus. Por que Jesus já não trouxe o livro dos espíritos debaixo do braço e divulgava alguma coisa já pronta? E a resposta? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinam muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com os seus ensinos, embora incompletos, preparam um terreno para receber a semente que vai frutificar. E vejam aqui, preparam o terreno para uma semente que vai frutificar. Mesmo a publicação do Livro dos Espíritos, a comunicação da espiritualidade para a humanidade, impressa e publicada através da doutrina espírita, estabelece um começo e não um fim. Não está todo o conhecimento contido aqui, já que a gente tem capacidade de assimilação de uma certa parte. Ninguém tira doutorado sem ter feito o primeiro ano primário, sem ter feito a alfabetização. A gente precisa gradativamente ir alcançando conhecimento para se mostrar apto para alcançar o patamar seguinte, para testar o patamar seguinte. Jesus, quando veio à Terra, Moisés, quando veio à Terra,
e fez o que fez, estabeleceu as leis que fez, foi porque as pessoas, os indivíduos, os espíritos que conviviam naquela época tinham aquela capacidade de assimilação. Quando Jesus vem e, de uma certa maneira, explica melhor, reforma um pouco das leis mosaicas, é porque a humanidade já tinha desenvolvido um pouco mais, estava melhor capaz para compreender certas nuances do ensinamento que tinha sido colocado antes. Já recomenda que haveria o Consolador mais tarde, porque reconhecia que nós não tínhamos a capacidade de compreender tudo aquilo que poderia ser explicado e que a gente dependeria de alguém no futuro, de uma referência no futuro, vir explicar coisas que não eram possíveis, não porque ele não soubesse, mas porque nós não estávamos capazes de compreender pela ingenuidade do nosso pensamento. Tento e insisto em dizer que mesmo hoje não atingimos a perfeição, somos imperfeitos ainda. Então significa que ainda não estamos no patamar supremo. O patamar supremo é a perfeição, e a perfeição só Deus, então continuaremos a evoluir. Então precisaremos de outras lições, de outros cursos de aperfeiçoamento na evolução humana, no progresso humano, para poder enxergar certos aspectos que hoje não nos são capazes de serem compreendidos. Então a gente precisa ainda de evoluir. E o Espiritismo é uma semente que está sendo colocada para abrir os nossos olhos uma abordagem diferente, para que a gente comece a aprender, para que a gente, através desse processo de modificação e reconhecimento do livre-arbítrio, de todas as leis divinas e naturais que são colocadas, que a gente possa direcionar mais rapidamente os nossos passos e sofrer menos as consequências que nos são dadas. Última pergunta desse tópico 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Ou seja, por que não? A gente não tem fenômenos físicos acontecendo à torta e direita em tudo quanto é canto de rua, em todos os lugares, porque seria muito mais facilmente para convencer as pessoas de que existe uma espiritualidade, que os espíritos se manifestam, que existe vida após a morte. E a resposta? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante de vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam, que não acreditariam mesmo que se vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, isso também é de uma maneira bastante comum explanada pelo Espiritismo. O Espiritismo sofreu alterações também no seu desenvolvimento. Inicialmente, na época da codificação, os fenômenos físicos eram muito mais comuns. E as sessões aconteciam com vários fenômenos físicos, né? Sejam eles de levitação, tipologia, como era o caso das mesas, fenômenos de comunicação direta, materialização. Com o passar do tempo, esses fenômenos foram ficando cada vez mais raros de acontecerem, de maneira que hoje é bastante comum de a gente não ter, em alguns grupos de estudos espíritas, mesmo a incorporação. Por quê? Porque a gente já não precisa de convencer que existe a espiritualidade. A gente precisa agora crescer a nossa racionalidade. Precisamos estudar esses efeitos e ver como é que eles afetam a nossa vida. Porque aquela energia que era utilizada para obter os fenômenos grandiosos, monstruosos, né, demanda muita energia. Essa energia pode ser direcionada então para os processos de cura, para os tratamentos. Pode ser direcionada para aquelas pessoas que realmente precisam de uma intervenção espiritual para poder receber um benefício. Então, a modificação vai acontecendo, não porque Deus não queira, mas muito pelo contrário, porque Ele quer que nós nos desenvolvamos, que a gente preste atenção, que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente observe, que a gente coloque esses ensinamentos na nossa existência, não para ir num palco, num auditório para ver fenômenos acontecendo e voltar para casa e continuar agindo como a gente sempre agiu o tempo todo. Esses fenômenos, a comprovação da espiritualidade, está para servir para a gente fazer modificações na nossa maneira de existir, na nossa maneira de ser, que a gente incorpore isso no nosso dia a dia, e não para fazer fenômeno, para ficar batendo palma e achando tudo muito gracioso, muito legal, passando medinho do que as coisas que estão acontecendo sem compreender direito os fenômenos. Isso não tem sentido.
É isso. E a gente fica por aqui. A gente retorna então na próxima sessão com o capítulo 9. A gente encerrou hoje então o capítulo 8 da Lei do Progresso, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!